Oi, gente. Vou trazer um pouco agora de como foi e do que o Miatan falou na entrevista, Miatan da Urca. Eu recomendo fortemente que todos os restantes da Urca ouçam essa entrevista, mesmo que já faça um bom tempo, que até a própria situação da rede, talvez, ou do próprio núcleo já tenha mudado, né? Porque é um recorte temporal, mas ainda assim é muito interessante. Né? E é importante porque o responsável pela entrega ele é um ponto focal estruturante na rede ecológica, principalmente na dinâmica do núcleo. Então é muito legal, assim, se vocês puderem ouçam, anotem perguntas, conversem com o Miatan sobre o que ele trouxe, sobre sua própria visão em relação ao núcleo, aos restantes. Acho que é um bom começo, né? Para a gente começar a se escutar, enfim, a construir algo realmente coletivo no sentido de relações interpessoais, né? Não só numa estrutura logística, né? Então, assim, eu separei aqui o que eu acho que seria o que eu, enquanto sextante, gostaria de ouvir de tudo aquilo que o Miatan falou. Então, eu trouxe pouquíssimas coisas, né? A entrevista é muito maior e muito mais rica do que o que eu trouxe. E tem coisas muito focadas na área de finanças, enfim. Né? Então, eu trouxe o que seria interessante num contexto geral da rede. E aqui estão as minhas anotações. Então, ele traz como dificuldades pouca participação dos cestantes nas entregas, afobamento dos cestantes para pegar e pagar as cestas, os cestantes pegam coisas trocadas, falta de checagem do relatório da entrega periodicamente e sobrecarga por falta de ajuda. Né? Então, as dificuldades para ele, enquanto responsável pelas entregas, é a interação com o próprio cestante. Né? Isso da gente chegar lá porque tem horário, porque, sei lá, tá na loucura da vida, nessa correria e tudo, isso às vezes a gente não se dá conta do quanto isso é prejudicial para o andamento das coisas, né? Até porque no processo da entrega a gente precisa ter certos controles, né? Principalmente se eu peguei o que eu pedi, porque muitas vezes a gente pega o que a gente não pediu, ou pega mais, ou pega menos, ou esquece de pegar. Isso tem muito a ver com o nosso afobamento na hora, né? Paga, não tira o que foi. Não tira os valores corretamente, paga valores de forma né, por engano. Enfim, são várias pequenas consequências que geram atrasos mil, inclusive no pagamento dos produtores. Então isso parece ser bobo, mas não é. Né? Isso, aliás, isso gera uma das maiores consequências e, no meu ponto de vista, piores consequências, que é o atraso no pagamento dos produtores. Porque são pessoas, vários deles, né, em situação de fragilidade econômica. E também ele traz a questão da sobrecarga. Né? Então, o quanto a gente deixa de... A rede tem essa questão da participação mínima, mas a participação mínima nas entregas ela varia a cada mês, porque o volume do trabalho na rede ecológica é proporcional ao volume do pedido. Quanto mais a gente consome pela rede, mais a gente precisa trabalhar para que essa dinâmica aconteça. Né? Ou a gente trabalha mais, ou mais pessoas trabalham, e daí é uma escolha do núcleo. Né? Como equalizar isso? Mas a demanda de trabalho aumenta proporcionalmente ao volume de consumo. Né? Então, a participação, a gente assina lá um termo de compromisso que coloca não sei quantas entregas por mês, não sei quantos mutirões por mês, como se isso fosse algo fixo, e não é. A gente tenta manter uma média, mas isso é extremamente variável. E valeria muito a pena cada núcleo repensar sobre isso, né? Já que a gente faz a encomenda antes, né, a gente arranjar alguma maneira de ver como equalizar isso. Né? A gente tem tempo hábil para isso. Né? Porque a gente sabe o volume de pedido do núcleo com antecedência, né, antes da entrega. Remuneração defasada. Né? Na rede a gente tem realmente uma questão com a atualização dos pagamentos. Era para ser anual, mas
Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Muita diferença em termos de comprometimento dos gestantes. Uns se comprometem muito, outros muito pouco. Isso, infelizmente, na rede eu já vi ao longo dos 10 anos que eu participei bastante. E o que eu vi como consequência em relação a isso é que várias pessoas que trabalhavam muito pela rede chegou um momento que já não aguentavam mais e saíram da rede. Então, eu me lembro no Núcleo de Santa, a gente perdeu vários gestantes muito ativos por sobrecarga, por não dar mais conta, enquanto os outros que não eram, permaneceram. Né? Os outros que não eram tão participativos permaneceram. Né? Mas isso depois no Núcleo de Santa acho que foi equalizando com o tempo. Mas eu vi muito isso acontecer durante um bom tempo. Participação dos gestantes. A pergunta é onde ele acha que seria importante a participação dos gestantes. Então ele diz, na conferência e distribuição dos pedidos, verificar o que está levando com o que foi pedido e avisar as divergências. Verificar se tem créditos ou débitos. Enfim, a participação dos gestantes ele está colocando aqui como o mínimo, né, gente? A nossa responsabilidade enquanto gestante é essa, né? Então é o mínimo que a gente pode fazer pela rede, concorda? Participar das entregas, né? E verificar o seu próprio pedido. Isso é uma responsabilidade nossa, não é responsabilidade do responsável pela entrega, né? Eu conferir se eu estou pegando o que eu pedi na quantidade certa e tudo, é responsabilidade minha, né? Ele trouxe uma questão muito interessante, que foi o uso da conta de banco, né, a conta bancária dele, particular, para movimentar o dinheiro da rede. Gera incômodos quando os valores não batem. É uma grande responsabilidade que pode abrir margens a desconfianças. Eu não tô aqui, não é uma descrição literal do que ele disse, não, tá? Eu escutei e eu estou escrevendo com as minhas próprias palavras aquilo que eu entendi do que ele disse. Tá? Pode ser um ponto de fragilidade no fluxo do dinheiro. Eu acho isso um ponto muito interessante, né? Porque é uma consequência do fato de não querermos ter um CNPJ. O uso das contas particulares, né? Eu entendo que na rede, de uma maneira geral, a gente trabalha com base na confiança, né? Então, mas ainda assim, eu entendo o desconforto dele, né? Porque eu estou usando uma conta minha para receber um dinheiro que não é meu, né? E veicular esse dinheiro e na rede, acho que talvez em nenhum lugar, né? As contas não são necessariamente exatas, enfim. Acho que é um constrangimento que a gente ainda não encontrou uma solução, pelo menos enquanto eu fazia parte da rede, mas é importante a gente levar isso em consideração sempre. Ele trouxe algumas ideias, né? Ele é responsável pelas finanças. Acho que, se eu não me engano, é a Avelina. Agora me desculpa se eu errar o nome aqui. Ele é a favor de usar maquininha de cartão, que hoje em dia qualquer CPF consegue ter uma. Vincular a atualização do cadastro na hora de abrir o sistema de pedidos no pedido de secos, porque, segundo o que eles disseram, os cadastros estão defasados, né, estão desatualizados. Às vezes você está participando de alguma comissão que não está lá, não atualizou, você saiu da comissão e não atualizou e tal. Uma outra pessoa conferir o dinheiro no final da entrega para dar mais segurança para o responsável. Isso é interessante, né? Porque é a mesma relação com o relatório. O responsável pelas entregas faz o relatório e o responsável pelas finanças checa para ver as divergências e tudo mais. Então, ter mais uma pessoa contando dinheiro no final da entrega também como se fosse um sistema de segurança, né? Isso é interessante. Encontros frequentes equalizam as pessoas em relação às demandas e acontecimentos do grupo. Isso encontros e trocas para promover mudanças.
o Miatan trouxe uma visão muito interessante de a rede são pessoas, não são comissões, né? Não é uma questão só estrutural, somos pessoas, então o quanto esse vínculo e essa aproximação entre a gente é importante e faz falta, né? Faz falta na hora de criar vínculos, faz falta para criar um clima, porque estamos na rede por algum motivo e muitas vezes esse motivo é a gente estabelecer outras formas de consumo e se aproximar, né? Se aproximar do produtor. Então a gente está falando também de estabelecer novas relações, né? Tanto não só com a comida, mas com quem produz a nossa comida. Mas a gente se esquece também de estabelecer novas relações entre a gente, né? Entre essas pessoas que têm o mesmo interesse em comum, né? E outros núcleos, outros responsáveis pela entrega trouxeram isso também, né? Como sentem falta dos encontros. Que não seja só uma relação de chegar, pegar e ir embora. Né? Parece que a gente está, apesar da gente buscar manter uma relação diferente, parece que a gente está reproduzindo, né? Que nem chegar numa loja, pegar e ir embora, chegar no supermercado, pegar e ir embora. Né? O quanto a gente olha para as nossas relações dentro da rede, o quanto a gente está disposto a criar relações dentro da rede. Ele trouxe uma questão também sobre a sobrecarga na conferência dos lançamentos dos cheques. E daí acho que a ideia de pensar na possibilidade de ter uma maquininha, né, de passar débito e crédito, pode ser interessante. Pensar a viabilidade disso, né? Eles trouxeram também que até aquele momento, no núcleo da URCA, tinha uma presença muito baixa nas reuniões. Isso atrapalha o andamento do núcleo e dificulta a troca dos responsáveis pelas tarefas. Na rede, a ideia é que as pessoas não ocupem durante muito tempo a mesma função, né? Que haja rotatividade nas funções, justamente para a gente participar da rede, para a gente conhecer a sua estrutura, para a gente estar cada vez mais inserido nisso e aprofundar a nossa relação com a rede e com as pessoas. Né? Mas se a gente não participa das reuniões, a gente nem fica sabendo, né? Quando muito, através de uma carta semanal e tudo, e daí tem gente querendo sair daquela função e não consegue, porque não tem outras pessoas interessadas. Né? E daí você vai demandar e vai colocar uma pessoa qualquer lá na função, mesmo sem ela estar na reunião. É ruim isso, né? A gente não tem uma relação de patrão e empregado. Então, não estar presente nas relações é também não participar da rede, né? Não participar dos processos decisórios. Né? Então, a gente está abrindo mão também de um direito e um poder nosso de atuar, né? Dentro desse sistema. Desafio de manter a empatia quando se sente acusado, né, que a gente também fez perguntas pessoais. E isso, enfim, mais uma questão sobre a relação, né? Essa questão de débitos e créditos, ele falou do quanto ele se sente acusado quando alguém chega e fala para ele assim, mas eu não tenho esse débito, da onde você tirou esse débito? Né? Como se a responsabilidade fosse só dele, de controlar o débito de todo mundo, né? Como se não fosse responsabilidade minha, que estou achando ruim ter esse débito, manter o controle sobre os meus créditos e débitos, né? Então, às vezes, como a nossa postura de chegar, né, de uma forma acusatória para o outro impacta, né? Ainda mais quando a gente está falando em relação à rede, que é uma relação de confiança. Né? A gente não tem uma relação de patrão e empregado. Né? A gente compartilha responsabilidades. E essa é uma responsabilidade compartilhada. Né? Então, é legal a gente repensar como que a gente, por mais que a gente tenha dúvidas, né, em relação ao nosso crédito, ao nosso débito, a forma como a gente aborda isso. Né? A rede são pessoas, olhar mais para isso do que para as comissões. O que causaria impacto na sua atividade? Se os restantes conferissem o que levaram com o que pediram e pagaram, e a inclusão do pagamento no sistema. Então é isso, né? O impacto positivo, né?
Então, se os restantes da Urca conferissem os seus pedidos, os seus pagamentos, tudo certinho, não haveriam tantos atrasos. E a inclusão do pagamento no sistema, isso todos os responsáveis pelas entregas e os responsáveis pelas finanças falaram, né? Que é uma demanda assim que daí não precisaria ter 2 relatórios, né? Que isso também abre margem para mais erro, né? E o que impactaria em relação à rede, né? Se os restantes pagassem em dia, isso impactaria positivamente a rede. Porque é isso, você não confere o que levou, muitas vezes as pessoas esquecem de pagar, não pagam no dia, né? E depois esquecem completamente. E os responsáveis pelas finanças, pelas entregas, caso tenha alguém aí que não saiba, eles têm um prazo para repassar o dinheiro para a rede, para que a rede possa pagar os produtores a tempo da próxima entrega. Né? Então é tudo com prazo. Né? E muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem de pagar, não pagam, e isso impacta bastante negativamente a rede. Deixa eu mostrar aqui também os relatórios. Urca. Ah, não vou conseguir abrir aqui. Ah, aqui já consolidei os dois juntos. Então, vou trazer o relatório que eu e a Adelina fizemos na íntegra. E assim, mais uma vez, isso é uma impressão. O que a gente traz aqui é uma visão pontual sobre o núcleo, né? Que diz respeito àquele momento, daquela entrevista. Não é uma visão congelada. Então, assim, eu estou apresentando isso para que os restantes vejam e reflitam, sabe? Se perguntem, por exemplo, aqui na primeira pergunta, o que foi mais inesperado e me surpreendeu? O que eu coloquei? A característica individualista do núcleo. Você não precisa concordar comigo, mas você pode se abrir para pensar. Será que somos realmente individualistas? Né? O que pode ter levado ela a ter essa impressão? E refletir sobre si, sobre como você vê o seu próprio núcleo. Né? É nessa intenção, tá? Não é aqui não estou acusando ninguém de absolutamente nada, nem a Adelina, a intenção não é essa. Aqui a gente só traz uma visão pontual, né, bem específica daquele momento e que pode gerar reflexões muito ricas. Né? Essa é a intenção. Então, seguindo a primeira pergunta, a Adelina responde: o nível de detalhe e extensão da entrevista, porque ela não tinha participado dos momentos preparatórios para a entrevista. Então, ela não conhecia ainda. O que me tocou? O que se conectou comigo pessoalmente? Ver que a rede são pessoas e que acabamos focando demais nos processos e estrutura e não convivendo. Adelina. A visão do Miatan em relação ao que o processo de entrega significa para ele. Agradecimento pela comida e sua cadeia de produção. Tô com um negócio na minha cara. Se o campo social do núcleo fosse um ser vivo, como ele seria? Como ele se sentiria? Para mim, seriam pilastras, não seriam seres vivos, né? Seriam pilastras próximas umas das outras, mas sem contato. Seres individuais com barreiras entre si, contendo sentimentos, isolamento, solidão. Para Adelina, um corpo humano com seus membros, todos diferentes e importantes. Se ele falasse, se esse ser vivo falasse, o que ele diria? Para mim, não diria nada. Estaria preso em seus pensamentos, julgamentos. Estaria ali preso na sua própria individualidade. Para Adelina, me falta uma mão ou um cérebro, dependendo do momento. Já que ela pensou num corpo, né? Se ele se desenvolvesse, em que ele se moldaria em seguida? Para mim, se tornariam suportes para plantas, e essas plantas fariam a conexão entre esses indivíduos. Para Adelina, o corpo ganharia mais confiança e bem-estar. Qual é a fonte generativa que possibilita que o núcleo se desenvolva e prospere?
para mim é o reconhecimento por cada componente do quanto de substrato cada indivíduo tem para nutrir o grupo, né? E para Adeline é a participação e interesse dos membros. Aqui, não sei se vocês repararam, que o que eu estou querendo dizer, o reconhecimento por cada um, né, do quanto o seu próprio substrato, o que você traz enquanto indivíduo é importante para nutrir o núcleo. Isso é o que a Adeline escreveu aqui em cima. Que se o campo do núcleo fosse um ser vivo, como ele seria? Um corpo humano, com os seus membros, todos diferentes e importantes. Então, apesar da gente estar expressando de uma maneira diferente, a gente está dizendo exatamente a mesma coisa, né? São as individualidades que precisam entender que elas podem formar um conjunto e que cada pessoa ali, nesse conjunto, é importante, né? Tanto que ela colocou aqui, participação e interesse dos membros, né? Que isso vem a partir do... Se eu me reconheço como importante para o núcleo, por que eu não vou participar? Né? Por que eu não vou estar interessada em participar? Quais são os limites que impedem o núcleo de se desenvolver mais? Para mim, falta cada um olhar para si e reconhecer sua importância para o grupo. Para Avelina, a vida particular e muito ocupada de cada um e o distanciamento físico das pessoas. Então, olha aí, o distanciamento físico, que para mim estava lá nas pilastras, né, enquanto estava olhando o núcleo como ser vivo, apareceu para Adelina aqui. Avelina. Tô trocando o seu nome, desculpa, Adelina. Lembrei de uma professora minha que era Avelina. Entrando e saindo desse campo, o que você notou sobre si mesma? Eu me sinto animada e com ânimo renovado para continuar o GT. A Adelina, que me sinto bem na rede e que esta participação me alimenta. Interessante, né? Que fazer a entrevista fez com que a gente se conectasse mais com a própria rede, né? Para mim, a rede naquele momento era o GT, né? E para Adelina, a rede como um todo. Quais ideias essa experiência te traz que te levariam a desenvolver um protótipo de mudança? Para mim, a vontade de conexão de algumas pessoas. A conexão precisa ficar restrita a um núcleo? É possível extrapolar isso para além do núcleo? Qual é o equilíbrio entre vida pessoal e o envolvimento com a rede, levando em conta a demanda da rede? Para Adelina, retomar a participação que já tive, pensar em como motivar o grupo para encontros mais frequentes e promover um encontro especial do núcleo. Muito bonito, né? Muito interessante como relatório, apesar de fazermos aqui eu nem sei se a gente fez no mesmo dia juntas, mas a gente nem trocou ideia sobre isso e como tem proximidades, né? Então eu espero que vocês aproveitem. Aproveitem esse material e façam bom uso dele.